aí? Fala, minha gente linda e descomplicada, sejam hoje sempre bem-vindos aqui no canal. Esse é o Descomplicando a Maturidade, eu sou a Cris Araújo e eu venho bater um papo hoje bem legal com vocês. É algo que não está em pauta e eu resolvi simplesmente trazer. Trazer porque eu vivenciei, eu experienciei e todos os dias eu tenho que ir me adaptando, me transformando, me transmutando as minhas emoções e sentimentos para que a minha vida mude, a minha vibração mude e que as coisas fluam de melhor forma. Vamos falar um pouquinho hoje sobre crenças limitantes. Por que eu não consigo evoluir, passar de X ponto? Por que eu não consigo crescer? Por que o dinheiro não chega? Por que nada flui de forma abundante? Por que sempre que eu dou um passo para frente, eu dou dois, três para trás? Já pensaram nisso? Vamos bater um papo legal? Vamos nessa! Quando a gente fala de crença limitante, a gente para pensar que aquilo que a gente crê é algo que tem um barramento. Aquilo que a gente crê não é algo que pode se expandir e aumentar. Vamos comparar isso à ambição. Quando a gente limita a nossa crença, a gente deixa de ter a ambição. Quando a gente limita a nossa crença, a gente deixa de vislumbrar coisas melhores para a nossa vida, coisas melhores para o nosso trilhar, para a nossa caminhada, coisas melhores que podem acontecer dentro desse nosso universo terreno. Eu sempre falo que quando a gente cresce e os nossos pais passaram por uma determinada necessidade, a gente já, de certa forma, aprendeu a se limitar, a controlar, a reduzir. Porque o medo da escassez, ele é muito grande, ele é de fato muito forte na vida da gente. Então, quando a gente pega toda essa bagagem de educação que foi passado de vô, de vó para os nossos pais, né, dos bisas para os pais dos nossos avós, e isso chega até nós de uma forma muito forte, muito potente. E não é fácil a gente chegar em um determinado momento, estalou os dedos e muda toda uma história, muda todo um contexto, e a gente passa a pensar de forma diferente, agir de forma diferente. Não é bem assim, não. A gente precisa ir trabalhando aos poucos e tentando amadurecer aos poucos essas questões e ter a vontade de fazer diferente, a vontade de que isso mude. É fácil, às vezes, a gente vislumbrar essa mudança? Não é não, gente, não é não. Que quando a gente fala de base educacional e de criação, a gente vai ter sempre uma limitação. Vou citar um exemplo para vocês. Eu conheço uma pessoa que chegou a passar fome. No dia que ela começou a ter um pouco mais de condição para poder viver coisas novas e usufruir daquilo que ela não teve no passado, ela simplesmente começou a controlar. Ela vivia no mesmo ritmo do tempo de antes. Significa que ela continuou passando fome? Não, porque tinha comida à mesa a partir de um determinado ponto da vida dela. Com muita luta, com muito trabalho, tinha comida à mesa. Porém, ela não conseguia se livrar dos mesmos tipos de alimento que ela comia desde o período da escassez. Raras vezes ela entrava no restaurante, ela pedia uma comida pelo iFood. Raras vezes essa pessoa fazia isso. E adulta, já há mais de 55 anos de idade. Então percebam como uma educação frustrada não, uma educação difícil que ela teve, com base no contexto familiar de limitação, transformou a vida dela futura também numa vida limitada. Na minha infância eu tinha problemas com água, a casa vazava, molhava tudo dentro da minha casa. Não foi uma infância fácil, não foi uma adolescência fácil. Eu vivi tudo isso. Principalmente porque eu gostava de dormir com a minha avó, então era o meu grude, a minha avó era meu grude, era o grude dela, então na casa dela era telhado, quando começava a chover muito, a água caía em cima da gente, a gente arrastava a cama. Todo esse contexto construiu a minha estrada, a minha caminhada. Claro que hoje, se tiver uma goteira aqui na minha casa, isso volta um gatilho, me dá angústia. Porém, a gente precisa trabalhar essa situação e esse contexto que nos trouxe uma certa frustração e um certo controle da nossa vida para que nada daqui para frente, a partir do momento que a gente tem uma determinada condição financeira melhor, que nada saia novamente do controle. Quando a gente pega
esse controle e coloca no contexto atual, a gente cria uma crença limitante. Estou trazendo isso tudo para vocês entenderem. Então, vou voltar. A escassez da água. Tinha problema de água lá em casa. Morava em bairro pobre, bairro marginalizado. E o que que acontecia? Quando chegava durante o dia, faltava água. Só chegava água 2, 3 da manhã. Aí todo mundo com o balde na mão, descia na torneirinha na rua, enchia o balde e voltava para casa. Para todo mundo poder tomar banho, tomar o café de manhã, para a gente poder tomar o café e ir para a escola. Hoje, eu vejo uma situação que às vezes foge do controle. Quando eu vejo água se esvaindo, desliga a torneira toda hora. Mas não é por conta do controle e da preservação, mas é o medo disso acabar. Então eu fui trabalhando isso na minha cabeça, de que há a possibilidade de faltar água em qualquer lugar, mas eu não vou viver aquelas madrugadas acordada com um balde na mão para coletar água, para que no dia seguinte eu tivesse água para beber, para tomar banho, para cozinhar. Então, isso construiu um futuro para mim? Sim. Porém, a partir do momento em que eu me dei conta de que eu não precisava mais fazer esse tipo de atividade para uma manutenção, eu comecei a perceber que eu poderia viver outras coisas, que é a fartura de água. E a fartura de água, ela fez com que eu percebesse que eu não precisava estar colocando reservas em baldinhos, com medo de faltar água durante a madrugada. Eu não faço mais isso hoje. A mesma coisa quando falta dinheiro. Aí a pessoa começa a ganhar muito, muito dinheiro, você não vai gastar tudo, óbvio. Você tem que ter uma reserva, você tem que ter uma educação e controle diante daquilo que você recebe. Porém, quando você ganha muito, muito dinheiro e que você guarda somente a reserva e você não usa para o seu bem-estar, para a sua saúde, para o seu benefício, para o seu lazer e da sua família, você tem uma crença que está te limitando por medo. Muita gente diz que isso é avareza. Ah, não vou gastar porque isso é avareza. Fulano é muito canguinha, não gasta. Mas às vezes no passado ele passou uma situação tão difícil que ele tem medo desse dinheiro acabar. E essa crença do medo de não conseguir fazer, porque no passado faltou, faz com que neste presente você não vivencie coisas que você pode estar vivenciando e que são legais para a sua vida. E que vão te trazer abundância, e que vão te trazer fartura, que vão te trazer sorte. Então, assim, quando a gente crê que a gente pode, a gente consegue. Quando a gente crê que deve limitar, que a gente não pode, a gente deixa para trás. E o que tem a ver esse negócio de, no passado, eu ter sofrido essas situações e hoje eu não conseguir ganhar dinheiro? É simples. Se você teve um passado difícil, um passado miserável, onde todo mundo da sua família tinha que trabalhar absurdamente para conseguir alguma coisa. Hoje você trabalha, mas você não consegue avançar em determinados pontos, não consegue ter um controle adequado sobre a sua vida financeira e você não consegue ganhar dinheiro. Você não consegue fazer com que aquilo renda de forma adequada, porque as suas crenças ainda vibram na escassez. As suas crenças, o seu ser ainda vibra na falta, na ausência. E quando a gente continua vibrando na falta e na ausência e segurando para que aquilo não flua, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não fatura mais. E eu estou trazendo essa situação para vocês porque é algo que eu tenho trabalhado. Claro, quando a gente faz as terapias, que começa a entender o processo vibracional, que começa a entender como é que funcionam as energias, isso facilita um pouco a nossa caminhada. Que não é só eu que posso conseguir mudar, transmutar emoções, transmutar sentimentos, fazer com que a gente consiga sair de um ponto que nos limita a evolução e o crescimento e para um outro, aquele ponto ali ó, que eu quero chegar.
é aquele dali que eu quero alcançar, que é o de progresso, que é o da abundância, que é o da prosperidade, é o da fartura, é o do amor, é da paz, é da saúde. Tudo que acontece com a gente teve um motivo lá. E se a gente pega esse motivo e continua vivenciando ele agora, a gente se limita. A gente barra a nossa evolução, o nosso crescimento, inclusive a nossa caminhada. Porque a gente se sente limitado até para buscar outras situações de crescimento e de evolução. A gente se mantém no trabalho, no emprego, que não nos deixa feliz, que não nos rende o suficiente, porque tem medo de passar fome, de ficar na miséria, de não conseguir alcançar ou de não conseguir honrar com tudo aquilo que a gente consegue honrar hoje. Então passa a vida inteira em algo que é sacrificante, porque precisamos pagar as contas. Não estou dizendo para ninguém chegar ali, ó, dá um pé na bunda do trabalho e busca outra coisa. Não é assim. Mas é o trabalhar paulatinamente para se desapegar dessa situação para que você consiga um emprego melhor. E como é que se trabalha isso? Mudando a forma de pensar. Eu não vou sair daqui por medo de ficar na miséria, de passar fome, de não honrar com os meus compromissos. Mas estou sofrendo o pão que o diabo amassou aqui dentro. Trabalho 15 horas por dia. Não sou valorizada. Estou triste. Não é uma atividade que eu consiga produzir com amor. Mas a gente se mantém porque tem um salário. Qual é a melhor forma da gente trabalhar essa crença que limita você neste processo e impede de evoluir? Fazer um curso de aperfeiçoamento é um ponto. Fazer um novo currículo e começar a colocar em outros lugares, outro ponto. O mais importante, a vibração que você vai emitir em cima disso é o que vai fazer com que você impulsione o seu corpo, a sua mente. Isso vai expandir a sua possibilidade de conseguir algo melhor. Nós somos aquilo que vibramos. Eu creio. Espero que você creia também, porque eu estou conversando com vocês. Mas se não crê, faz um teste. Faz um teste e muda a forma de pensar, e muda a forma de agir, muda a forma como você sente, tem as emoções diárias. Vamos lá, vamos outra situaçãozinha que pode fazer com que te limite no seu progresso, na sua evolução. Quando existe um problema na sua vida. Ai, gente, eu não recebi dinheiro suficiente, eu preciso pagar tal coisa, eu estou devendo a conta de luz, e eu tenho até, sabe, X data aí para poder concluir esse pagamento, e se perde nisso. Se perde nisso. Não sai do lugar. Já parou para entregar a situação nas mãos do universo e vibrar de forma diferente para que não atraia ainda mais a escassez, a falta do dinheiro? Você já tentou parar para orar? Já parou para orar e desapegar? Quando a gente desapega, as coisas começam a ficar mais leves e as respostas começam a aparecer em torno de nós. Inclusive até ajudas começam a aparecer em torno de nós. Onde menos você esperava, ela chega. Então, quando a gente tem crenças que nos limitam, a gente se sabota. É a famosa autossabotagem. A gente se sabota. A gente não cresce, a gente não evolui, a gente não progride, não prospera. O dinheiro desaparece. A gente vai dar um passo para frente e 3 para trás. Um passo para frente e 2 para trás. E vai ficar nisso a vida inteira, até o fim dos nossos dias. Então, para encerrar esse vídeo, que acho que já ficou um pouquinho longo, a minha sugestão para vocês hoje: tentem transmutar seus sentimentos, as suas emoções. Mudem a forma de pensar diante do problema. O problema ele não vai desaparecer se você se desesperar. Ele também não vai desaparecer se você se desapegar totalmente. Mas existe duas possibilidades energéticas envolvendo a situação. Se você se apega demais e se desespera, você não vai solucionar. Você precisa
entregar ao universo, desapegar e acreditar que isso será solucionado. E o universo vai responder, pode ter certeza. Deus Todo-Poderoso vai responder, pode ter certeza. Porque Ele não quer ver você triste, abatido e se desesperando por coisas que têm solução. Tire a crença limitante do seu coração, tire a crença limitante da sua cabeça. Acredite que você pode. Vibre nas possibilidades, vibre na materialização dos seus sonhos. E é isso mesmo. Se veja ali com seu carro, se veja com a sua casa, se veja com a sua conta bancária cheia. Vibre dessa forma todos os dias. Ai, vou ficar rico, eu vou ficar milionário. É uma possibilidade. As coisas fluem de forma que você mesmo vai fazendo o seu trilhar e vai construindo o seu caminho, que você nem percebe o quão longe você vai seguir e chegar, fazendo com que os seus pensamentos, suas emoções sejam transmutadas para uma melhor vibração, uma vibração mais alta, uma vibração na ausência da escassez. Então, não deixe que as crenças limitantes barrem a sua caminhada, a sua evolução, o seu trilhar. Que barrem a sua luz, que você pare de vibrar positivamente em cima daquilo que você deseja para sua vida. Tá? A fartura e a abundância precisam estar vibrando com energia boa, com energia alta. É uma vibração que só você consegue sentir diariamente quando você se vê no contexto de ter conquistado e, acima de qualquer coisa, de ter a gratidão por já ter conseguido cada coisa com a sua mudança de vibração, com a sua mudança de pensamento. Tá? Então não se sabote. Vibre diferente, pense diferente. Faça com que aconteça na sua vida a abundância e a fartura, a prosperidade, principalmente a prosperidade que a gente fala, né? Prosperidade financeira. Dinheiro, gente, dinheiro é maravilhoso. Aí, uma crença limitante imensa que a gente carrega com a gente. Dinheiro não traz felicidade. É mentira. Dinheiro traz felicidade. Dinheiro paga as coisas que a gente gosta de comer, de comprar, de vestir. Paga o nosso carro, paga a nossa casa. Dinheiro é maravilhoso. Então, digam todo dia: eu amo dinheiro, quero mais dinheiro na minha vida. Eu mereço a prosperidade, eu mereço a abundância. Eu mereço a saúde, mereço o amor. Deus é comigo e o universo abre as portas para mim. Repito isso para você todos os dias. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau!